E vamos então para a questão número 5. Os artefactos de ferro são fabricados desde a antiguidade, sendo frequente encontrá-los em naufrágios de diferentes épocas. Atualmente, a maior parte do ferro é obtido a partir de minério contendo elevada percentagem de trióxido de diferro, Fe2O3 sólido, no alto forno, tal como representado na figura 3. As reações químicas que ocorrem no alto forno podem ser traduzidas de forma simplificada por 3CO gasoso mais Fe2O3 sólido origina 2Fe líquido mais 3CO2 gasoso. 5.1. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada uma das letras seguida do número correspondente à opção selecionada. A reação química apresentada é uma reação de 1. Oxidação-redução. 2. Ácido-base. 3. Precipitação. Ora bom, então eu estou mais inclinado para as oxidações-reduções, porque eu não estou aqui a ver prótons nenhuns para serem transferidos e existe aqui uma fase sólida, mas também não estou aqui a ver nenhuma fase aquosa, portanto, em princípio, deve ser oxidação-redução. Já agora, vamos só atribuir então os números de oxidação, só para termos a certeza. Eu vou começar aqui pelo monóxido de carbono e para este oxigênio, como habitualmente, eu vou atribuir o número de oxidação menos 2 e, portanto, o carbono, como isto é uma molécula, tem que estar 0, mais 2 para aqui. Depois, para o Fe2O3, para o oxigênio, mais uma vez, menos 2. Isto é menos 2 vezes 3, isto fica menos 6 no total, e portanto este tem que ser mais 6 no total. Ou seja, aqui fica mais 3. Mais 3 vezes 2 mais 6, menos 2 vezes 3 menos 6. Mais 6 menos 6 dá 0. Para este ferro, 0, porque está na forma elementar. Para aqui para o CO2, ora, menos 2 mais uma vez para o oxigênio, mas é menos 2 vezes 2 dá menos 4 e, portanto, este carbono tem que ser mais 4. Portanto, menos 4 mais 4 dá 0. Muito bom. Então, o que é que nós estamos aqui a verificar? O oxigênio não sofreu nenhuma alteração de número de oxidação, mas aqui, por exemplo, o ferro passou de mais 3 para 0. Portanto, diminuiu o seu número de oxidação e, portanto, estamos a ver aqui uma redução. Não é? E, por outro lado, o carbono passou de mais 2 para mais 4. Portanto, aumentou o número de oxidação e, portanto, sofreu aqui uma oxidação. Portanto, esta reação é uma reação de transferência de eletrões e, portanto, é uma reação de oxidação-redução. E dessa maneira, para a linha A, nós vamos associar o número 1. Nessa reação, a substância que apresenta ligações metálicas é representada por 1 Fe2O3, 2 Fe ou 3 CO2. Bom, neste caso, nem sequer temos que pensar muito, tem que ser o Fe, portanto tem que ser o metal na forma elementar, ou então, eventualmente, uma liga metálica que aqui não aparece. Portanto, para a linha B, vai ser o 2. Tendo em conta as correntes de convecção representadas no interior do forno, o ar que está a uma temperatura superior situa-se na zona 1A, 2B ou 3C. E para aqui nós vamos utilizar, se calhar, aqui a opção C, ou seja, o ar é aquecido aqui em baixo e depois sobe e quando chega aqui à zona A já está mais frio, então vai descer. Portanto, a linha C é o 3 que diz a zona C. O ferro fundido obtido escorre para o exterior do forno onde solidifica. Durante este processo de mudança de fase, enquanto a temperatura se mantém constante, a energia interna do ferro 1 diminui, 2 mantém-se ou 3 aumenta. E para a linha D nós vamos escolher a opção número 1 que diz diminui. Isto porquê? Porque estamos a fazer uma solidificação, portanto o ferro fundido vai para fora do forno e portanto o processo de mudança de fase há de ser uma solidificação, ou seja, estão a formar-se novas ligações entre as partículas e sempre que eu formo novas ligações existe alguma energia vai ser armazenada na forma de ligações e, portanto, a energia interna vai diminuir. 5.2. Este processo de produção de ferro, Fe líquido, tem a desvantagem de produzir um gás com efeito de estufa, o dióxido de carbono, CO2 gasoso. Considere que o minério usado tem 80% de Fe2O3 sólido, de massa molar 159,70 g por mol, e que o rendimento da reação de produção de ferro Fe líquido é 79%. Calcule a massa de CO2 gasoso, de massa molar 44,01 g por mol, produzida na reação de 1,0 tonelada de minério com excesso de CO gasoso. Apresente todos os cálculos efetuados. Então vamos lá. Dizem-nos que temos uma massa de minério de 1,0 tonelada, portanto, ou seja, a massa de minério
1,0 tonelada, que vamos já converter para grama, porque portanto, isto aqui é tudo em grama, portanto fica 1,0 vezes 10 ao cubo quilograma, e agora de quilograma para grama, mais uma vez vezes 10 ao cubo, isto fica 1,0 vezes 10 à sexta grama. Mas desse minério todo, só 80% é que é de facto FeO2O3, que é aquilo que vai realmente aqui a reagir com o monóxido de carbono. Portanto, temos 80% de Fe2O3, o que significa que desta massa toda, vamos só buscar 80%, que é precisamente aqui a massa de Fe2O3, ou seja, 0,8 vezes 1,0 vezes 10 à sexta, isto dá 8,0 vezes 10 à quinta grama de Fe2O3. Muito bom, mas para trabalharmos aqui com a nossa equação química, nós precisamos das coisas em mol e não propriamente em termos de massa. Portanto, a quantas mol é que isto corresponde? Portanto, N de Fe2O3 vai ser a massa sobre massa molar, como sempre, que vai ser esta massa aqui. Portanto, 8,0 vezes 10 à quinta sobre a massa molar, que é 159,70 grama por mole, que nos vai dar, vamos dar aqui 5,01 vezes 10 ao cubo mole de Fe2O3. Ok, então aqui temos 5,01 vezes 10 ao cubo mol. De acordo com a estequiometria da nossa reação, cada mol que eu gasto, que eu faço reagir aqui dos reagentes, né, vai produzir 3 mol de, neste caso, CO2, que é aquilo que nós estamos interessados. Nós não estamos interessados aqui no ferro, nós estamos interessados no CO2. Portanto, daqui vai produzir 3 vezes 5,01 vezes 10 ao cubo. E este aqui dá 1,50 vezes 10 à quarta mole de CO2. Portanto, isto teoricamente, ou seja, se o nosso rendimento fosse de 100%, gasto isto tudo e vou produzir isto aqui. Mas que isso não vai acontecer, porque nós dizem-nos que o nosso rendimento é só de 79%. E este rendimento vai ser então o número de mol obtido sobre o número de mol teórico ou esperado. Ou seja, aquilo que realmente obtivemos de CO2, o N obtido, será o rendimento multiplicado por este N teórico, ou seja, isto em porcentagem 0,79 multiplicado por estes 1,50 vezes 10 à quarta, que nos vai dar 1,185 vezes 10 à quarta mole de CO2. Okay? Isto é a quantidade real. E até ficávamos por aqui. Só que aquilo que nos pedem é a massa, portanto, a massa produzida e não propriamente a quantidade de substância. Portanto, agora vamos só converter isto para grama. E, portanto, vai ficar que a massa, vamos chegar a fazer aqui, portanto, este vai ser o nosso cálculo final. Portanto, a massa, portanto, o número de mol é igual a massa sobre massa molar, o que significa que a massa é igual ao número de mol vezes a massa molar. Ou seja, estas mol, 1,185 vezes 10 à quarta, multiplicado pela massa molar, que já nos indicam que é de 44,01 grama por mol. E isto vai dar, não vale a pena ter aqui mais do que 2 algarismos significativos, portanto fica 5,2 vezes 10 à quinta grama, e é este o nosso resultado final. 5.3. Considero o íon ferro 3+, representado por desta forma. Em relação ao átomo de ferro que lhe deu origem, o íon representado tem mais ou menos 3 protões ou mais ou menos 3 eletrões. Bom, então a A e a B estão já excluídas porque não pode ter nem mais nem menos 3 protões, porque caso contrário já deixava de ser da espécie química ferro, passava a ser outro elemento químico. Em relação aos eletrões, uma vez que vai manter o número de protões, mas tem carga positiva, é porque teve de perder cargas negativas, que são os eletrões. Então tem menos 3 eletrões, e para aqui nós vamos responder a hipótese D.
5.4. O ferro apresenta 4 isótopos naturais, sendo o mais abundante o ferro 56, com uma abundância relativa de 91,754%. Qual das expressões permite calcular o número de átomos de ferro 56 presentes numa peça de ferro com massa de 17,42 grama? Então diz-nos que a nossa amostra tem uma massa de 17,42 grama e é composta exclusivamente por ferro. Mas esta massa diz respeito aos 4 isótopos que nos mencionam no enunciado e, portanto, nós neste caso só temos o ferro 56, okay? Que corresponde a 91,754%, portanto isto é uma abundância relativa e isso significa que de todos os átomos que existem nesta amostra de ferro com 17,42 grama, 91,754% desses átomos são então de ferro 56. Portanto, o número de átomos de ferro 56 vai ser então o número de átomos de ferro total multiplicado por estes 91,754%, ou seja, 91,754 sobre 100. Normalmente eu iria passar isto para decimal, iria passar a vírgula para aqui, ficaria 0,91, mas como aparece ali um 100 nas nossas opções, eu vou deixar assim, provavelmente vem daqui. Isto vai multiplicar pelo número total de átomos de ferro, independentemente do isótopo. E agora vamos só fazer aqui um cálculo auxiliar para irmos buscar aqui este número de átomos de ferro. E, portanto, vamos só fazer aqui uma pequena divisória. O que é que nós sabemos? Sabemos que o número portanto, a quantidade de substância, o número de mol, é igual à massa da amostra sobre a massa molar, que neste caso, uma vez que é uma substância alimentar, esta massa molar é a massa atómica relativa do ferro, e isto vai ser, então, ora, a massa são estes 17,42 grama e vai dividir pela massa atómica relativa do ferro. Vamos aqui à tabela periódica e vamos ver que é 55,85 grama por mol. Muito bom. E agora está-nos o número de mol existente nesta massa. Agora, o número de átomos é igual ao número de mol a multiplicar pelo número de Avogadro, que eu nem sequer vou substituir, porque aqui também só aparece N inicial. Portanto, esta quantidade vai substituir aqui, fica 17,42 sobre 55,85 vezes o número de Avogadro. E, finalmente, isto aqui diz respeito ao número total de átomos de ferro que existe nesta amostra. Esta quantidade aqui vai agora substituir aqui. E implica que o número de átomos de ferro 56 vai ser 91,754 sobre 100, multiplicado esta quantidade, 17,42 sobre 55,85 e ainda vezes o número de Avogadro. Ora, se calhar eu vou passar isto tudo para um único traço de fração, fica que o número de átomos de ferro 56... fica, ora, cá em cima, portanto isto é o número de Avogadro sobre 1, portanto vai cá para cima, fica 91,754 vezes 17,42 vezes o número de Avogadro, e cá em baixo fica 100 a multiplicar por 55,85. E agora, comparando aqui com as nossas opções, se trocarmos aqui a ordem, vamos verificar que isto está então na opção A. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.